Olá, pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui da Effect. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Carmen Boaventura, sou advogada, especialista em licitações e contratos e estamos aqui hoje, mais uma quinta-feira, para falar sobre licitações e contratos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então começar a nossa live. Estávamos lá pelo YouTube, mas por alguma instabilidade, alguns problemas técnicos, tivemos que trazê-los aqui para o Instagram. E não se preocupem, porque não vai haver prejuízo. Hoje vai ser uma live incrível. Falaremos sobre alguns aspectos da nova lei de licitações, inclusive tratando e abordando alguns conteúdos que irei tratar na palestra de abertura do Hot Effect. Como vocês já sabem, nós temos o Hot Effect, que é um evento promovido pela Effect, que tem por objetivo disseminar conteúdo de licitações e contratos pelo Brasil, nas 5 regiões. Nós tivemos a primeira edição do Hot Effect em Salvador, foi um sucesso. E agora nós teremos o nosso encontro em Brasília. Então hoje vamos dar uma pitada de vontade para vocês que ainda não conhecem o Hot Effect. Vamos falar um pouquinho sobre aspectos da nova lei de licitações, da Lei 14.133 de 2021, e trouxemos também um convidado especial, que é o senhor Rui Barbosa, da Manesoft, para conversar conosco também um pouquinho. Eu vou procurar aqui o Rui para que ele possa entrar na nossa live e conversar um pouco conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Enviem os aviãozinhos para os seus amigos, seus colegas de trabalho, para avisar que a nossa live já começou. Para você que quer saber um pouco mais sobre a nova lei de licitações, esse é o momento. Bom dia, professora Valéria. Muito obrigada pela presença aqui na nossa live. Bom dia, Fernando, sempre presente nas lives aqui da Effect. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Marina. Bom dia a todos. Enviem os aviãozinhos e avisem que a nossa live já começou. Senhor Rui, por gentileza, se puder dar um oi aqui no Instagram para que eu possa te convidar para entrar ao vivo aqui conosco, eu te agradeço. Rui, aceitei aqui. Vamos ver se ele consegue acessar a nossa live de hoje. Aceitei. Vamos Oi, lá. Bom tudo dia, bem? senhor Rui, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje aqui da Effect. O senhor Rui Barbosa, para vocês que ainda não conhecem, ele é da empresa Manesoft Winner e ele abordará alguns pontos sobre a atuação dele no mercado de compras públicas. Fique à vontade, senhor Rui. Vamos Muito, hoje obri- conversar um pouquinho. Muito obrigado, Carmen. Um prazer revê-la. Vamos falar do tema de processos licitatórios, ou seja, esse, vamos dizer, esta coisa tão necessária para muitas empresas, né? Porque o governo brasileiro, como qualquer governo, é o maior comprador, tá? E o processo licitatório, ele é um processo extremamente burocrático, tá? Ele é um processo baseado em papel, ele é um processo manual. E mesmo hoje, na internet, o governo continua o seu processo baseado em papel. O novo papel, o PDF, o governo, então, ele gera todos os seus dados desestruturados. Ele não cria uma estrutura, ele não cria um dado sistêmico, seja na emissão de editais, seja na emissão é, de resultados, de atas de resultados, seja na emissão dos contratos, seja na emissão do empenho. Ou seja, a dura realidade de se participar de uma licitação acaba causando estresse em todos os departamentos licitatórios, ou seja, as empresas que querem vender para o governo acabam tendo um estresse, os analistas, aquilo tudo. Um exemplo bem simples, ó, quem nunca teve uma mesa, ou seja, aquele que trabalha, aquele analista que trabalha no processo licitatório, quem nunca teve uma mesa onde tem um edital impresso, cheio de anotações, destaca texto,
post-it, o computador ligado com 3, 4 telas ali, com planilhas, ou seja, tudo isso é executado para tentar fazer um processo da melhor forma, tentar gerir o processo da melhor forma, tá? Essa ainda é a realidade de muitas empresas. Nós, da Manisoft, percebemos isso há 30 anos atrás, quando lançamos a primeira versão do Winner. Tá? E o Winner vem evoluindo. Eu digo o seguinte, o Winner ele é um software vivo. Ele aprende com o nosso cliente, ele aprende com a necessidade de mercado, ele aprende com os nossos parceiros, tá? E com isso, ele aprende com as mudanças de lei, e com isso nós vamos atualizando esse software. Hoje o Winner já está no quinto versionamento, ou seja, é um software extremamente atual, inclusive para a nova lei, a 14133, tá? Nós temos um princípio. Nós investimos em tecnologia para diminuir a burocracia. E dessa forma, eu ajudo o meu cliente a aumentar sua eficiência nas licitações. Eu digo que um processo licitatório, ou seja, para que você possa participar de um processo licitatório, você tem alguns desafios. O primeiro desafio é obter o edital. É o primeiro desafio. Encontrar o edital de uma forma rápida, de uma forma segura. Isso a Effect ajuda muito, né? Que vocês têm um sistema de captação de edital, um sistema que filtra as necessidades do cliente, né? Dentro desse desafio de obter o edital, você tem o ponto de avaliar esta oportunidade, identificar os itens de interesse e definir o tipo de participação. Esse tipo de participação pode ser direta, pode ser indireta, pode ser mista. E quando você está em ações manuais, ou seja, se você não tem um sistema que vai lhe ajudar, o que acontece? É o velho e bom conhecido sistema, mas que se complica na hora, que é o e-mail para lá e o e-mail para cá. São muitos e-mails trocados, são muitas tabelas trocadas e você acaba se perdendo. Então, o que acontece? Se você é indústria, você tem que solicitar, e vai fazer uma participação indireta, por exemplo, você tem que solicitar a um parceiro que ele participe. Se isso não tem uma automação, é e-mail para lá, e-mail para cá. Se você é o representante, você vai solicitar a permissão ou fazer uma cotação. E a mesma coisa. Se é manual, é e-mail para lá, e-mail para cá. Com o Winner, não. O Winner, ele permite, tanto você, como indústria, como fabricante, como você, um representante, parceiro comercial, ele permite você automatizar essas fases. Você facilita você entrar em contato com o seu parceiro comercial. Então, desde o momento de uma cotação como de uma solicitação. E o ponto importante é que tudo isso fica registrado sistemicamente para uma eventual auditoria, para uma eventual verificação, tá? O segundo desafio é criar a estratégia de participação a tempo hábil e realizar. Então, você recebeu o edital, você identificou a oportunidade, você fez as cotações, então agora você precisa montar a sua proposta, a sua estratégia. Então, o processo aqui, ele começa a se alargar, por quê? Você tem que... Imagina uma empresa que participa de 10 licitações por dia. Aí chega o diretor da empresa e pergunta: quantas licitações nós temos numa fase de recurso? Se é manual, tem que procurar no Excel, tem que procurar nas pastas. Então, você precisa começar a ter o controle do status, onde se encontra essa licitação, esse processo, qual é a situação deste processo. Então, o Winner te permite você ir classificando o passo a passo de todo o seu processo. Então,
chega a Carmen e fala, olha, quantas licitações nós temos aqui em fase de recurso. É só clicar lá, pedir o filtro e vai aparecer lá as 250 licitações que você tem nesta fase, tá? Outra coisa muito importante, e é uma coisa que gera muita burocracia, nós sabemos que o processo licitatório gera-se muitas tarefas. E como são anotadas essas tarefas? São anotadas na agenda do celular, anotadas no post-it, vai colando na tela. Então, de repente, você olha na tela do computador, tem mais post-it do que tela, de tanta coisa, né? É bem isso mesmo. O Winner, ele criou uma agenda interna que é fantástica. Eu classifico essa funcionalidade do Winner como a top 5 de funcionalidade do sistema. Por quê? Você cria a tarefa, você cria a data de cumprimento, a data final, né, o deadline. Você cria com quanto tempo de antecipação você quer ser avisado. E o mais importante, você cria quem é a pessoa que vai cumprir. E aí tem inúmeras formas, né? Por perfil, pelo e-mail, pelo usuário, enfim. Mas você passa a ter um controle, o Winner deixa o histórico. Então, se dentro de um processo licitatório surgiu 30 agendas diferentes, ou seja, 30 tarefas, você terá as 30 tarefas no mesmo lugar, tá? Outra coisa muito complexa é você controlar a documentação habilitatória. Quantidade, vencimento. O que o Winner permite? Você subir toda a sua documentação habilitatória para dentro do sistema e você fazer o controle de data de vencimento e com quanto tempo de antecipação você quer receber um aviso para que seja atualizado e quem é a pessoa responsável por essa atualização. Ou seja, não preciso dizer o tempo que você ganha, né? O mesmo são as declarações. Nós sabemos que muitas vezes existem várias declarações dentro do sistema, né? Onde o licitador pede N tipos de declarações e normalmente o que acontece? A pessoa abre um editor de texto. Nesse editor de texto, ele vai editar esta declaração, salvar num PDF para poder enviar. É simples quando você tem uma declaração e uma licitação. 2, 3 já começa a complicar. E quando você tem 10 licitações no dia e tem que fazer pelo menos 3 declarações para cada uma? É muito tempo. E uma declaração, ela se compõe basicamente de duas partes. Uma parte que ela é fixa, que é a lei, a declaração em si. E a outra parte que é variável, que é o quê? O nome do cliente, as referências daquele certame, qual a empresa que está participando. O que o Winner faz? Ele preenche tudo isso automaticamente para você. Você simplesmente fala, eu quero a declaração aqui anticorrupção, a declaração que não emprega menor, e o Winner já monta isso para você. Elimina esse passo de ir para o editor de texto e tudo mais, tá? Outra coisa muito importante é todo o seu controle interno do seu cadastro de material, o seu cadastro de cliente, o seu cadastro de fornecedor, o seu cadastro de representante. Então, dentro do Winner, você tem tudo isso. E tudo isso conversa. Então, quando você busca um produto para colocar o preço, a sua estratégia de preço daquele produto, você já tem aquele produto pronto. Eu digo o seguinte, muito simples, sendo muito simplista, tá? A confecção da proposta no Winner são 2 passos. Você escolhe o item que vai participar e põe preço. O resto o Winner monta tudo automaticamente. E é isso que acontece, tá? Outra coisa muito importante é que você, em várias empresas, você tem toda a parte jurídica, a parte de compliance, a parte de verificações, né? O que o Winner te permite? Você criar todas as aprovações, o teu workflow interno de aprovação dentro do sistema. Então,
Não importa quantas etapas tem que ter, o Winner vai te levar passo a passo por aquela aprovação. Seja uma aprovação de débito, de cobrança, perdão, uma aprovação de demanda, enfim, não importa que tipo de aprovação seja. Uma aprovação, por exemplo, para resolução de multas, uma aprovação de carona, enfim, a aprovação que o cliente desejar, você consegue ter dentro do Winner, tá? O terceiro desafio dentro deste processo licitatório é o próprio certame, é você participar, é você acompanhar todas as resoluções do pregoeiro, ou seja, a Effect tem o monitoramento de chat, né? Excelente. Nós temos uma integração, a nossa plataforma e a plataforma da Effect, ela se integra muito, né? Desde o momento da captação de edital, né? Muito bem, responder questionamentos a tempo, enfim. Você tem várias tarefas dentro desse certame. E, no final, você tem que, entre aspas aqui, interpretar o resultado. Quando se gera a ata de resultado, muitas vezes ela não é clara e ela, mais uma vez, está gerando papel. É uma ata em PDF, ela não é publicada sistemicamente, estruturada. Não. O que nós fizemos? Nós criamos um módulo de resultado, onde você pode incluir, transformar esta ata, esses dados em papel, num dado sistêmico. E você vai ingressar este resultado para dentro do sistema. Presta atenção, hein? Eu estou falando muito em dado sistêmico, transformar papel em dado sistêmico. Por que eu falo isso? Porque normalmente as empresas são carentes de análise sobre licitação, sobre venda ao governo. Não tem muitos dados disponíveis, ou seja, e acabam não estão muito bem formatados. Nós começamos a permitir que essa empresa comece a colocar estes dados e você está criando uma base para análise, ou seja, você passa a ter no futuro, ou seja, no dia a dia também, uma gestão estratégica. Muito bem, recebi o resultado, ganhei. A gente nunca sabe quando ganha uma licitação se é bom ou se é ruim, né? Porque quando chega na fase de fornecimento, que é o quarto desafio, é a fase onde se corre muito risco. Primeiro risco, e muito comum, são os riscos das multas. Então, você pode transformar um negócio bom em um negócio inviável se você tomar uma multa. Então, o que o Winner preparou para você? O Winner prepara todo o controle, toda a gestão de fornecimentos. Primeira coisa, contratos e empenhos. Você vai receber aquele papel, né? O PDF de contratos e empenho. Você vai transformar isso em dados, você vai ingressar o contrato em empenho. E um parênteses, todos os arquivos, contratos, empenhos, editais, todos os arquivos gerados, você sobe para dentro da plataforma e guarda tudo isso num lugar só, dentro do processo licitatório. Não precisa ter drive externo, iCloud Drive, enfim, você não precisa ter nada. Fica tudo dentro do Winner. Muito bem, você recebeu, fechei o parênteses, você recebeu este contrato e este empenho, você transformou isso também em dado sistêmico. O Winner te proporciona algumas ferramentas. Primeiro, um resumo de fornecimento. Você vai poder controlar o seu fornecimento, a quantidade que foi fornecida, a quantidade que chegou no empenho, a quantidade que foi em notas fiscais, o saldo do empenho. Isso é muito bom, porque muitas vezes você fornece e se perde, não sabe mais o saldo daquele empenho. Será que eu já forneci mais ou menos? Enfim. Outra coisa que o Winner te proporciona na parte de fornecimento é o forecast, você fazer uma previsão, como se isso fosse fácil, né? Mas ele te proporciona isso. Você pode
levar essa previsão ao longo do tempo de contrato, tá? Inclusão de outros valores. Isso é importante, porque você tem que analisar o seu negócio como um todo. Então, quando você não tem uma inclusão de outros valores, por exemplo, uma baixa de frete, um gasto de amostra, você não consegue analisar a margem de contribuição bruta daquele negócio. Então, o Winner consegue te entregar esse tipo de coisa, tá? E quando você tem o empenho dentro do Winner, o Winner vai já montar o seu pedido. E esse pedido você vai mandar para o seu RP, para o seu gerador de nota fiscal. Muito bem, gerou a nota fiscal. Essa nota fiscal volta para dentro do sistema e faz o controle de saldo por empenho. Ou seja, nós, do Winner, também temos a integração sistêmica com o seu RP, com o seu com o computador central da empresa, né? Muito bem. E o quinto e último desafio, eu digo que é a própria gestão do processo. Eu digo o seguinte, quando você foca onde você tem controle, os resultados aparecem. Então, o Winner proporciona que você coloque os dados, e eu já falei isso, desde o momento, desde o início, até o final, até a última nota fiscal. Ou seja, desde o momento que você escolheu qual é o produto que eu vou trabalhar, qual é a linha de edital que eu vou trabalhar, passando por todas as fases da construção de resultado, a construção da proposta de resultado e do fornecimento, desde a última nota fiscal, e você fecha aquele processo licitatório, o Winner permite que você coloque todos esses dados, que você importe esses dados, enfim, dentro do sistema. E dentro do Winner, nós temos uma ferramenta, que eu também acho que ela está dentro do top 5 de funcionalidade do Winner, que são os relatórios, análise e dashboards do Winner. Ele funciona como se fosse uma ferramenta de BI. Então, você pode analisar todo o seu processo de várias óticas diferentes, facilitando a vida a sua vida, na verdade, né? Primeiro, facilita a sua vida. Segundo, você, como analista, você passa a ter menos trabalho burocrático, você elimina retrabalho, tá? Elimina tudo isso, então você passa a ter uma vida um pouco melhor, né, dentro desse sistema caótico, burocrático que nós temos, tá? Muito bem. Concluindo, quando você tem toda esta parte de análise, você tem a gestão operacional e a gestão estratégica. Você passa a conhecer o seu negócio. E muito importante, quando você entra com dados, você também entra com dados da concorrência. Então você passa a conhecer também a sua concorrência, você passa a conhecer o mercado que você está atuando. E dessa forma você passa a ser mais eficiente para as próximas licitações. Carmen, eu quero te pedir permissão para convidar aos participantes que queiram ver uma demonstração da nossa ferramenta, vá no nosso site, o manisoft.com.br, se cadastre, coloca lá. Conheci através do Hot Effect, que sempre tem um agrado, né? E a gente vai trabalhando para tentar melhorar todo esse processo licitatório, ajudar os nossos clientes, Carmen. Muito obrigado. Maravilha, senhor Rui, que ótimo. Nós que agradecemos a sua participação, inclusive a Silvia já tinha colocado aqui no chat que queria saber qual que era o site. Não, foi o Fernando, desculpa, Fernando Silveira. Ele perguntou qual é o site para obter maiores informações, senhor Rui. Eu vou colocar aqui no chat o site, tá? Isso, maravilha, porque aí as pessoas passam a conhecer o Winner também. Mas nós da Effect te agradecemos pela participação aqui na nossa live de hoje. Foi um prazer. Muito obrigada por compartilhar conteúdo e também falar um pouco, né, sobre a ferramenta, sobre a Winner para as empresas licitantes. Licitações lucrativas perguntou. Não entendi o nome da plataforma. Winner. Eu vou colocar aqui. O nome da plataforma chama Winner. Winner.
Maravilha, senhor Rui. Muitíssimo obrigada pela Eu participação, que tá? agradeço, Carmen. Foi um prazer. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, até em Brasília. Estaremos juntos, né? Isso mesmo. A live ainda não acabou. Eu vou continuar aqui com vocês. Inclusive, não saiam da nossa live. Nós combinamos que o senhor Rui falaria um pouquinho sobre a Manesoft Winners, né? Sobre a ferramenta de automação. E nós vamos ainda falar sobre o Rota Effect. Então, só vou dar um tchauzinho para o Rui e vamos continuar aqui. Né, senhor Rui? Muito obrigada pela Eu que participação. agradeço. Até o Rota Effect Brasília. Até mais. Obrigado. Imagina! Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa live de hoje, né? Eu prometi que nós teremos conteúdos sobre a nova lei de licitações. Mas antes de falar sobre a lei 14.133 de 2021, eu gostaria de comentar com vocês, para quem ainda não conhece, nós temos aqui na Effect o Rota Effect, um evento que é promovido pela Effect com o objetivo de disseminar conteúdo nas 5 regiões do país. Vocês estão me escutando? Apenas me digam se está ok o áudio, se vocês estão conseguindo ouvir. Coloca um joinha, um sim aqui para eu dar continuidade à nossa live. Se vocês estiverem escutando, se o áudio estiver ok, a imagem também, vou dar continuidade. Silvia, Fernando, que sempre estão aqui na nossa live, me mandem aqui um ok. Tá ouvindo, Marcelo? Obrigada. Então vamos lá continuar. Para vocês que sempre estão aqui conosco nas nossas lives às quinta-feira, na quinta-feira às 11 horas, sabem que a Effect promove um super evento que é o Rota Effect. É um evento que tem por objetivo disseminar conteúdo sobre licitações e contratos nas 5 regiões do país. Então, nós tivemos a primeira edição em Salvador, foi um sucesso. As empresas participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre os temas das palestras. Foi um evento incrível e aí não paramos por aí. O Rota Effect ainda irá acontecer na cidade de Brasília, na cidade de São Paulo e também em Belém do Pará. Então, você que está assistindo essa live e ainda não ouviu falar do Rota Effect, acesse www.effect.com.br/rota e lá vocês irão encontrar as condições, a programação e já antecipando que vocês que estão aqui na nossa live de hoje tem um cupom de desconto, pessoal. Se vocês entrarem no site e acessarem mês do Rota, é o cupom de desconto, vocês terão R$ 50 de desconto em qualquer Rota Effect. Então, se vocês quiserem participar do Rota Effect São Paulo, vocês terão R$ 50 de desconto. Se vocês quiserem participar no de Belém, também digitar mês do Rota e terá R$ 50 de desconto. Ana, no sul do país, nós teremos o Effect Experience, que irá acontecer nos dias 10 e 11 de novembro. Então, fiquem atentos aqui ao Instagram do Effect, que nós sempre estamos compartilhando novidades sobre os nossos eventos. Então, você que está assistindo, acesse agora www.effect.com.br/rota, utilize o seu cupom de desconto, mês do Rota, que lhe dará R$ 50 de desconto. Além disso, pessoal, nós temos também uma lista de um sorteio que vai acontecer, que a Effect acabou de me passar. Então, notícia fresquinha para quem está aqui nessa live de hoje. Nós teremos um sorteio para um ingresso para quem tiver inscrito no portal do Simpla para o mês do Rota. Como vocês sabem, esse mês nós fizemos diversas lives, diversos encontros, que foi justamente o mês do Rota. E para você que se inscreveu no mês do Rota, apenas os inscritos no mês do Rota, lá na plataforma do Simpla, vocês concorrerão a um sorteio. E aí vocês devem estar me perguntando, como eu faço a inscrição para concorrer a esse sorteio? A Joyce acabou de colocar aqui no nosso canal, no chat do Instagram. No link da bio do Instagram também tem o site, vocês podem se inscrever para concorrer ao sorteio que vai acontecer promovido pela Effect. Então corra, se inscreva para que possa concorrer a esse sorteio, tá? Pessoal, vamos então falar um pouquinho
de como irá acontecer o Rota Effect em Brasília. Esse evento acontecerá já agora no mês de junho. Será um evento sensacional. Nós teremos diversos convidados, palestrantes, que estarão falando sobre a nova lei de licitações e eu estarei promovendo, além de ser a mestre de cerimônia do evento, terei a oportunidade de fazer a palestra de abertura. Então, você que está assistindo essa live agora, eu vou falar um pouco de como será a minha palestra no Rota Effect. Então, aproveite, manda os aviãozinhos para os seus amigos, aproveita o horário de almoço e vamos aprender um pouquinho, vamos conversar sobre a nova lei de licitações. Enquanto isso, enquanto estiver assistindo, já faz a sua inscrição na plataforma do Simpla para participar do sorteio e utilize o seu cupom Mês do Rota para ganhar R$ 50 de desconto em qualquer Rota Effect, tá ok? Então vamos começar falando um pouquinho sobre a nova lei de licitações. Pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a nova lei de licitações é que ela já está em vigor desde o dia 1º de abril de 2021. Eu tenho visto alguns entendimentos equivocados a respeito disso, de que a nova lei de licitações só estaria vigente definitivamente em 2023, e isso não é verdade, tá, pessoal? Já começar a nossa explanação aqui esclarecendo que a nova lei de licitações foi publicada no dia 1º de abril de 2021 e já está vigente desde então, né? E com o advento da nova lei de licitações, que é uma lei que tem quase 200 artigos, uma lei bastante extensa, ela trouxe algumas novidades e outras não tão novidades assim, né? Tem um professor que comenta que é um museu de grandes novidades. Por quê? Porque a nova lei ela representa uma consolidação de normas. Nós percebemos no bojo da lei 14.133 diversas disposições relativas à Lei 8666 de 93, relativas também à Lei 10.520 de 2002. Tem também trechos de acórdãos do Tribunal de Contas da União, de instruções normativas federais. Então, a nova Lei de Licitações, ela agrega, ela representa uma consolidação de regras e de normas já existentes e já conhecidas para quem atua no mercado de compras públicas. É um novo diploma normativo, precisamos nos capacitar, tanto a administração pública como também as empresas privadas, né, para justamente entender esse novo cenário de compras públicas. E é nesse cenário de compras públicas é que a Effect, ela sempre se preocupa em disseminar conteúdo de forma que você, empresa licitante, possa atualizar-se com essas novas regras. Então, é por isso que a Effect promove o Rota Effect, por exemplo, para que lá seja um espaço em que nós, palestrantes, professores, possamos ajudá-los, vocês, empresas licitantes, a atuar nesse novo mercado diante dessas novas regras. Então, o primeiro tópico que eu gostaria de esclarecer para vocês é que a nova lei de licitações ela já está em pleno vigor desde o dia 1º de abril de 2021. Ok, podem ir entrando, fiquem à vontade. Nosso bate-papo hoje vai ser super tranquilo e a nossa ideia é falar um pouco do que eu irei fazer na palestra de abertura do Rota Effect em Brasília. Chamem os seus amigos, vamos conversar um pouquinho sobre a nova lei. Se você tem alguma dúvida, pode mandar aqui também, que eu estou acompanhando o chat. E vamos então continuar. Uma outra questão que eu gostaria de falar sobre a nova lei é de que, com o advento da nova lei de licitações, ela revogou automaticamente os crimes previstos na Lei 8666 de 93, na lei federal. Então, os crimes que existiam na Lei 8666 foram revogados automaticamente e hoje nós temos, então, os crimes no Código Penal e não mais no bojo da lei de licitações. Então, com o advento da nova lei de licitações, os crimes foram revogados, não existem mais no corpo da 8666 e migraram, né, para o Código Penal
com diversas especificidades, né, que inclusive é tema das palestras do Rota Effect sobre crimes licitatórios. Então, se você quer aprofundar os seus conhecimentos sobre crimes licitatórios, será um dos temas das nossas palestras no Rota Effect Belém. Então, fique esperto, olhe a programação e veja qual local você fica mais conveniente, mais próximo, né, de onde a sua empresa se localiza. Nós seremos Brasília e São Paulo, então quem é um do lado do outro. Quem quiser ir nos dois, também fique super à vontade, porque a programação é diferente e os temas também são diferentes. Então participe, acessa lá, effect.com.br/rota e utilize o seu cupom mês do Rota, dando R$ 50 de desconto em qualquer Rota Effect. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar sobre a nova lei é que no finalzinho da nova lei de licitações, ela traz uma disposição interessante. É que no prazo de 2 anos contados do dia 1º de abril de 2021, nós teremos a revogação da Lei 8666, da Lei 10.520 de 2002, que trata sobre o pregão enquanto modalidade, e também do RDC, da Lei 12.462 de 2011. Então, pessoal, hoje nós temos ainda a plena vigência desses diplomas normativos, mas em 2023 eles serão automaticamente revogados e nós teremos, então, apenas a 14.133, trazendo regras sobre licitações e contratos, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso também. Nesse período de 2 anos, nós temos um período, então, de convivência entre as normas. Nós teremos a 14.133, nós temos no dia de hoje, né, no dia 26 de maio de 2022, uma convivência entre a Lei 8666 de 93, a 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações. Nós temos também convivência com a 10.520 de 2002 e nós temos também o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações. E nesse cenário de convivência entre essas legislações, a nova lei de licitações expressamente veda, ou seja, proíbe a combinação entre os regimes jurídicos dessas legislações. Exemplifico. Para quem ainda não entendeu o que eu estou comentando aqui, estou vendo que já tem aqui comentários, já eu resgato aqui do chat. Seguinte, pessoal, se nós temos um edital, um instrumento convocatório, baseado nas regras da Lei 8666, nós não podemos mesclar com regras da nova lei de licitações. Então, se existe um edital, um instrumento convocatório, por exemplo, com a lei do pregão, baseado na Lei 10.520, eu não posso mesclar com as regras da nova lei de licitações, tá ok? Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Opa, parece que apagou aqui. Mas vamos lá, a Renata colocou. A parte penal sim está em vigor, mas cada um dos estados e municípios precisam regulamentá-la local e proporcionalmente para valer mesmo, no máximo até abril do ano que vem. Em relação à parte penal, Renata, é como nós falamos, né? Os crimes foram revogados da 8666 e passaram para o Código Penal. Então, essa legislação que nós tínhamos de crimes na 8666 não existe no bojo da 866 e nós temos, então, no Código Penal. O Júnior fala sobre a aplicação da LGPD nos contratos públicos e editais. Vai ser debatido? Olha, Júnior, hoje estamos falando sobre alguns aspectos da nova lei. Não vai dar para a gente aprofundar sobre a LGPD, tá? Mas nós podemos marcar uma outra live para falar sobre esse assunto. GUAP, MP. A parte de crimes da 866 já foi revogada desde 21 de abril do ano passado. Em verdade, GUAP, os crimes da 8666, como nós falamos no início da live, foram revogados quando da publicação da nova lei de licitações no dia 1º de abril de 2021, tá? Que foi a data da publicação da nova lei de licitações, que, portanto, revogou os crimes da 8666, passando, então, para o Código Penal, tá ok? Fiquem à vontade, podem mandar aqui suas dúvidas que eu estou acompanhando pelo chat aqui do Instagram.
Então, nós falamos um pouquinho sobre a questão da vigência da nova lei de licitações, falamos que não é possível mesclar e combinar essas legislações que estão convivendo no cenário atual, né? Falamos das partes dos crimes também. E o outro passo que eu gostaria de comentar com vocês, né? Que também abordarei na palestra de abertura do Rota Effect em Brasília, diz respeito ao contexto das modalidades de licitações. Como vocês já sabem, a Lei 8666 trazia enquanto modalidade de licitação a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão, né? Esse é o conjunto, é o rol previsto de modalidades da 8666. Observem que a 8666 ela não possui o pregão enquanto modalidade. O pregão ele é disposto na Lei 10.520 de 2002. Então, o que nós temos na nova lei de licitação em relação às modalidades? A Lei 14.133, ela traz enquanto modalidade o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. E aqui, pessoal, é importante estabelecer já de início que o pregão ele não fazia parte do rol de modalidades da 8666. Ele era tratado como a lei no corpo da Lei 10.520. E a nova lei de licitações, dando uma ênfase maior ao pregão, por ser uma modalidade mais utilizada, inclusive no Brasil, o pregão ele surge dentro da Lei 14.133. É a primeira observação que nós podemos fazer no que diz respeito às modalidades de licitação. Um outro aspecto importante é que vocês devem estar perguntando, né? Carmen, você comentou que existe concorrência na nova lei de licitações. E a concorrência na nova lei de licitações é a mesma concorrência da 8666? Pessoal, é importante esclarecer um outro ponto. A concorrência da nova lei de licitações não é a mesma da concorrência da 8666. E por isso eu trouxe aqui a importante disposição da nova lei de licitações de que não é possível mesclar os regimes jurídicos. Então, se houver uma concorrência num edital, num instrumento convocatório com as regras da 8666, o rito procedimental da concorrência é aquele que nós já conhecemos, de envelopes fechados, numa sessão, na concorrência da 8666. A concorrência da Lei 14.133, muito embora tenha a mesma nomenclatura da concorrência da 866, nada se assemelha com ela. A concorrência da nova lei de licitações, ela é bem mais flexível, porque a nova lei de licitações prevê ritos procedimentais diferenciados e também modos de disputa diferenciados. Então, nós podemos ter, por exemplo, na nova lei de licitações, uma concorrência com lances. Sim, pessoal, a nova lei de licitações traz, portanto, modo de disputa aberto, fechado e modo de disputa combinado. Ou seja, pode existir uma licitação aberta e fechada ou fechada e aberta. Então, a nova lei de licitações traz regras diferenciadas, ritos procedimentais específicos, a possibilidade de inversão de fases. Então, é muito importante que você, empresa licitante, saiba dessas regras, para, inclusive, evitar a prática de condutas que possam ensejar processos de responsabilização ou infrações que possam ensejar penalidades às suas empresas, trazendo, portanto, prejuízos ao seu negócio. E é por isso que hoje estamos falando aqui de alguns pontos que eu irei tratar lá na nossa palestra do Rota Effect Brasília, para que vocês possam entender a nossa preocupação, a preocupação da Effect em passar conteúdo e deixar vocês confortáveis em relação a essa nova legislação. No Rota Effect Brasília, nós teremos espaço para que as empresas possam se manifestar, possam perguntar sobre esse novo diploma normativo, para que nós possamos então fazer essa troca e aprendermos juntos lá no Rota Effect Brasília. Se você está gostando do conteúdo que estamos falando aqui,
vão gostar mais ainda das palestras que ocorrerão no Rota Effect, tanto em Brasília, como em São Paulo, como em Belém. Aproveite essa oportunidade. E para não deixar passar, eu gostaria de comentar que hoje, além do cupom de desconto mês do Rota, que te dá R$ 50 de desconto em cada Rota Effect, nós temos também um outro cupom de desconto, que é o Gravacão. Gravação, mas quando você for digitar lá no campinho de compra, você põe Gravacão, sem acento e sem ser cedilha, tá? E aí, nesse cupom, você ganha a gravação cortesia, pessoal, do evento, no valor do ingresso. Então, você que está assistindo essa live, fique esperto que nós temos a Effect está promovendo 2 cupons de desconto. Um é o mês do Rota, que te dá R$ 50 em qualquer Rota Effect, no ingresso de qualquer Rota Effect. E nós temos o cupom de desconto Gravacão. Significa dizer que se você usar esse cupom de desconto Gravacão, você ganha a gravação cortesia no valor do seu ingresso do Rota Effect. Então, compartilhe essa informação para você que está aqui na live, convide seus amigos para que eles possam também desfrutar desse cupom de desconto, né, pessoal? Quando falamos em desconto, já ligamos a anteninha, né? Então, vamos lá. Sobre a nova lei de licitações, o último aspecto que eu gostaria de comentar com vocês, além de tratar sobre... Falamos de vigência, né? Muito esclarecedor, Carmen. Obrigada, Rodrigo. Prazer ter você aqui na nossa live. É sempre muito feliz para mim, pessoalmente, e para nós da Effect, saber que nós podemos contribuir um pouquinho com o dia a dia de vocês, empresas licitantes. Nós falamos, então, no início da live sobre vigência da nova lei de licitações, falamos sobre a questão dos crimes que estão, portanto, no Código Penal, falamos sobre modalidades de licitação, inclusive, continuando aqui, nós temos uma novidade da nova lei de licitações, que é o advento da modalidade de diálogo competitivo. É uma nova modalidade no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, né? Nós não tínhamos essa modalidade na 8666. É uma nova modalidade com inspiração europeia. Em verdade, existe o diálogo concorrencial na União Europeia e o Brasil, portanto, importou esse contexto, né? Essa modalidade e trouxe essa nova experiência para o ordenamento jurídico brasileiro através da Lei 14.133 de 2021. Nós temos, portanto, a possibilidade de estabelecer diálogos entre os licitantes, né? E, ao final do processo, uma fase competitiva para verificar qual a solução é mais adequada para a administração pública. É perceptível que a nova lei de licitações ela aproxima o mercado da administração pública. Existe previsão na nova lei de licitações, não somente através do diálogo competitivo enquanto modalidade, mas também através de consultas públicas, audiências públicas, em que o mercado pode participar, portanto, desse cenário de compras públicas. É preciso desmistificar e imaginar que as empresas são inimigas da administração pública e vice-versa. Não existe essa inimizade, né? O que nós temos, na verdade, é uma possibilidade de contribuição que o mercado pode dar para a administração, para contribuir para contratações mais eficientes, né? O mercado conhece o seu objeto, conhece o que ele está vendendo, então é muito válido que vocês, empresas, possam colaborar, com certeza, de maneira formal, né? Não existe nada de ilegal em relação a isso. É possível contribuir para que a administração possa contratar com especificações adequadas o seu objeto contratual, com preços compatíveis com a realidade de mercado, né? Então, é importante que a nova lei trouxe também essa questão da participação do mercado nas compras públicas. Um outro assunto que eu gostaria de comentar com vocês, além de ter dito en passant, né, rapidamente sobre os modos de disputa, que existe o modo de disputa aberto, um modo de disputa fechado e também o modo de disputa aberto e fechado ou fechado e aberto. É interessante que o decreto 10.024 de 2019, ele trouxe, né, a possibilidade do modo de disputa aberto e fechado. Mas a nova lei de licitações foi além.
ela trouxe a possibilidade também de uma formatação de uma licitação de forma inversa, né? Através do modo de disputa fechado e aberto. Então, existe, na verdade, o professor Marcos Nóbrega até comenta que a nova lei de licitações, ela traz um Lego, uma peça de Lego em que você pode ir juntando as peças. Você pode fazer uma concorrência com lances abertos. Existem sim vedações, e essas vedações eu vou falar na palestra do Rota Effect Brasília, então só para despertar a curiosidade, existem algumas exceções previstas na nova lei de licitações no que se refere a modos de disputa e modalidades. E esse assunto nós trataremos na palestra de abertura do Rota Effect. Um outro assunto que eu gostaria de comentar com vocês, super interessante, e por fim, né, para finalizar a nossa live, tudo que é bom acaba rápido, é sobre sanções administrativas. É um assunto que particularmente eu gosto bastante. Inclusive, escrevi alguns artigos sobre esse tema. Está disponível lá no meu site, www.direitosdolicitante.com/artigos.php. Então, quem quiser dar uma olhada nos meus artigos, eu falo sobre sanções administrativas. É um tema super importante para você que é empresa licitante, principalmente, porque a nova lei de licitações, ela traz uma organização muito maior no que se refere às infrações, né? Então, se vocês visitarem o artigo 155 da nova lei de licitações, vocês perceberão quais são as condutas que são configuradas como infrações. Ou seja, são condutas que vocês, empresas, se praticarem, serão alvo de processo de responsabilização. E aí a nova lei de licitações traz uma série de regras sobre esse processo de responsabilização, traz também o rol de sanções aplicáveis, né? Traz o impedimento de licitar e contratar, traz a advertência, a multa, a declaração de idoneidade. Ana, pode colocar o endereço do artigo, por gentileza? Eu vou digitar aqui, é é lá no meu site, direitosdolicitante.com.br, não, .com/artigos.php. Nesse site você encontrará todos os artigos escritos por mim e também artigos em coautoria com professores. E tem artigos sobre a habilitação, sobre a fase de habilitação na nova lei de licitações. Tem também sobre a fase recursal, Ana, na nova lei de licitações e também sobre sanções administrativas, para que possam auxiliá-los na operacionalização desse sistema. Tá, pessoal? Podem contar o que vocês estão achando também dos artigos. Se tiverem sugestões de temas também, fiquem à vontade. E todo esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, falarei na palestra de abertura do Rota Effect. Então, você que acabou de entrar aqui na nossa live, acesse www.effect.com.br/rota e confira a programação do evento, das palestras que nós teremos lá sobre a nova lei de licitações e aproveite também os 2 cupons de desconto que nós estamos promovendo. A Effect promove hoje nessa live o cupom de desconto Mês do Rota, que te dá R$ 50 de desconto em cada Rota Effect. Então, Brasília, São Paulo e Belém. E tem também o cupom Gravacão, que te dá a gravação cortesia quando você escolhe o seu ingresso. Tá, pessoal? Então, além disso, nós teremos um sorteio também. Para você que está assistindo a nossa live, acesse o portal do Simpla. E aí lá você vai se cadastrar para poder participar do sorteio. Então, muita coisa boa. Rose, você não conseguiu usar os 2 cupons? Faz o seguinte, manda aqui no direct do Instagram da Effect que o pessoal pode te auxiliar na utilização desses cupons, tá bom? Porque a informação que eu recebi é de que eles já estão disponíveis e vocês já podem utilizar, tá bom? Manda um Instagram aqui, manda um direct no Instagram da Effect e a equipe vai te ajudar a auxiliar esses cupons, a te auxiliar a colocar esses cupons na hora da aquisição do ingresso, tá ok?
eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui na nossa live de hoje. Dizer que estou ansiosa para vê-los, encontrá-los presencialmente no Rota Effect. Nosso próximo evento será em Brasília, tá? Então será um prazer reencontrar vocês para que nós possamos conversar sobre a nova lei de licitações, que é um assunto que eu gosto bastante e terei a oportunidade de fazer a palestra de abertura. Sim, Rose, a live vai ficar gravada aqui no Instagram do Effect. Então, se vocês não conseguiram acompanhar do início ao fim, podem ficar tranquilos que eu disponibilizarei aqui no Instagram da Effect, tá ok? Muitíssimo obrigada pela atenção de todos, pela participação. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. E acessem www.effect.com.br/rota, verifiquem a programação, as datas e horários dos nossos próximos encontros e será um prazer encontrá-los lá, tá ok? Um abraço e boa semana para vocês. Tchau, tchau, pessoal!